Histórias de traição. Você já foi traída? Eu nunca fui. Mas também eu não sou parâmetro, né? Porque eu saí de encalhada para casada, né? De repente, então não tem muita essa história. E também, né? Aquela história, famoso traição. É uma coisa criada pelo patriarcado. Então, reunimos agora histórias de traição para a gente ver juntas. Torcer juntas, talvez? Não sei. Mas estamos aqui. Ai, meu Deus. A primeira é uma história meio... Ah, não. A primeira não é a primeira que a gente vai cantar? Não sei, vamos ver. Olha, a primeira que a gente tem é essa querida aqui, ó. Essa querida aqui que chama Bia Zelena, né? Forjei uma traição do ex abusivo pra largar. Depois que passa, a gente faz piada na internet. Tá bom, então. Só um minutinho. Vai. Abusivo pra ter... Calma. O dia que eu tentei forjar uma traição do meu ex-abusivo pra terminar com ele. Vem comigo. Não, você não ouviu errado, não. Gente. Não deu certo. Vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, eu namorei um louco, um maluco, o cara que sabia o que só os loucos sabiam. O moleque tinha... Gente, eu não sei nem dizer o que ele tinha. Mas eu sei dizer o que ele não tinha. Sanidade. O bicho, que a gente vai apelidar ele... Jagum Lírio, seu nome. O Jagum Lírio era muito louco, maluco. Isso é alguma piada hétero que eu não conheço? Jagum Lírio? Jagum Lírio. É algum... É algum meme? Ponto da gente estar conversando numa roda de amigos, o amigo dele abria a boca pra falar, eu direcionar o olhar ao amigo dele, que é o que a gente faz quando uma pessoa tá falando, ele me chamar na chincha e falar: você acha que eu não vi você olhando pro jagunço? E aí, gente, diante de tantas maluquices, de tantas loucuras, eu falei, eu vou ter que terminar com esse cara, porque ele é louco, ele é maluco, ele vai acabar me matando. Até aí, né, o cara é só um... ele só tem um ciúme doente. Só, coisa boba, né? Mas assim... As histórias que a gente conta aqui, normalmente a galera normaliza essas coisas. Acha normal. Acha até saudável. Acha saudável ter ciúme. Então, até agora, eu tô achando natural. Tão natural. Entendeu? Mas ele não deixava eu terminar com ele. E como todo bom abusivo, ele sempre tava Eu certo. amo. Quero terminar com você, mas não vai. Obrigada, boa noite. Podemos jantar. Então eu nunca tinha escapatória, porque eu sempre tava errada. Aí um belo dia, eu com os meus neurônios, tive uma ideia deslumbrante, de ruim. Falei, vou criar um fake. Eu vou criar um fake bem elaborado. Eu vou dar estrutura. Eu vou dar sustância pra esse fake. De uma mulher bem gata, mas bem do povo, bem da população. Uma bonita na medida, entendeu? Igual aquela música, nem tão feio pra te passar vergonha, nem tão bonito pra não sei o quê. Fiz o fake. E aí, na madruga... Ela tem muitas citações que eu desconheço profundamente, né? Na madruga, eu mandei uma mensagem desse fake pra ele. Ele estava dormindo, não ia dar tempo dele ver e falar, ué, que isso? Aí eu mandei uma mensagem incriminadora que só. Até aí, gente, eu tava burra, mas eu tava inteligente. Eu mandei assim, manda de novo essa foto, não consegui ver. E uma cara de escapetinha. Tipo assim, estavam conversando, estavam de nudes. E ele apagou, por isso que não tem o resto da conversa. Tá entendendo? Pegou meu raciocínio? Pegou aqui onde eu quis chegar? Qual que era a ideia? Aí eu mandei essa mensagem pra ele. E eu deitada do lado dele. Do lado dele. Às vezes você tá dormindo com o inimigo, viu? E você não tá sabendo. Peguei o celular dele assim, fui com a mão de plumas por baixo do travesseiro. Peguei, já abri, já fui direto no direct, já fui direto nessa conversa. Aí o que eu fiz? Acordei ele daquele jeito. Fulano, peguei uma mensagem aqui no seu celular. Não tá dando mais. Traição, eu não vou aceitar.
tô indo embora. Quando a pessoa não tá errada, ela sabe na hora. A reação é nítida. Ele olhou pra mim assim, ó, o menino. Gente, não é possível. É possível. Eu tô com uma certa dificuldade. Se com fatos reais do relacionamento ela não conseguia terminar, imagina criando uma conversa fake que obviamente o cara não ia assumir como dele. Era essa a melhor opção? Será? Confusa. Que traição. Na cabeça dele tava assim: nossa, mais um dia tendo que enganar essa adolescente. Aí eu dei na mão dele, meti o louco, comecei a pegar minhas coisas. Só que ni que eu olho pra trás, eu deixei meu celular na cama, né? E nesse celular, nas notas, tinha login e senha do fake. Gente! Eu tentei. Eu estava me dedicando. A hora que eu virei pra trás, ele tava com meu celular na mão, nas notas. Eu não sei. A voz do anjo sussurrou no ouvido do gato. E o Jagum Liro falou assim: e se eu jogar esse login e essa senha aqui no Instagram, não vai abrir a conta dessa mulher não, né? Como que ele chegou tão rápido no raciocínio de que era a própria namorada dele que tava forjando ser corna? Como que ele sabia disso? É que a mente dele é maligna. Me pegou na crocodilagem, me pegou. Mas assim, sabe quando você não tem resposta? Eu fiquei assim, pior que vai abrir, você acredita? Você não acredita não, né? Aí o que aconteceu? Ele mandou dormir que amanhã era outro dia, me xingou até. Eu tô perplexa, sem palavras. Dormiu. E eu com a minha mochila arrumada, voltei a dormir, né? Porque Eu amo o conceito de que o cara precisava autorizar. E ela achou que com isso ele ia falar: é verdade. Agora eu acho que eu passei do limite. Eu acho que agora realmente não dá mais. amanhã é outro dia, amanhã eu tento de novo. Não, eu entendo, né, que era um relacionamento abusivo e tudo mais, etc. Mas, Mona. Tem que ver a melhor história. Conta como vocês terminaram, mulher, pelo amor de Deus. Não, eu também queria muito saber. Queria muito saber como que terminou. Porque puta que pariu, gente. Não é possível. Não é possível. Cara, você e Larissa Luz são a mesma pessoa. Eu não enxergo nada. A vovó tá difícil. Cara, não é possível. Como que você terminou com ele? Nossa, gente, sério. Uma certa dificuldade com essa história aqui. Vamos lá. Paloma. Com história de traição, que é o tipo de história que Acho que meu marido está me traindo e nem é com a gente outra. mais gosta Rainbow. aqui. E o título é História de Seguidora. Acho que meu marido está me traindo e nem é com outra. Oi, Paloma, meu nome é fulaninha de tal e tudo mais. Sou sua fã, te acompanho nas suas redes sociais. Eu amo as histórias das suas seguidoras. Mas enfim, hoje eu vim falar de mim. Ai, gente, eu também quero contar a história de seguidor. Poxa. Será que eu dou meu número pra vocês mandarem áudio pra mim? Anota aí. 21. Ai, meu Deus, eu vou me arrepender. Olha só. Tem que ser história boa, gente. Tem que ser história boa. Entendeu? Pode ser em texto. Tem que testar. Não sei se pode ser em texto ou pode ser em áudio. Porque se for um áudio chato, vai ser foda de tocar. Qualquer coisa eu transcrevo o áudio, né? Eu vou me arrepender de fazer isso. 21.
Ah, mano. Será que eu vou ter que fazer isso aqui? Calma aí. Tô arrependida já. Ó, 21. DDD. DDD. Ops. DDD. Ô, porra, digita! DDD 21. Não, 221 não. 21. Sim. 987 60 3797. Me arrependi. Histórias boas, por favor. É esse número mesmo? 987603797. Se me ligar, eu vou bloquear. Mentira. Não é nem meu telefone. Ai, ai. Então, merda, por que eu fiz isso? Tchau, gente! Tchau não, calma aí que tem outra história. Ih, que tchau. Que tchau, maluca. 2 meses apenas. Mas eu já namoro com ele faz uns 3 anos, de muitos altos e baixos. Quando eu conheci meu companheiro, ele tinha um emprego assim, mísero, sabe? Ganhava mal, não era registrado e com isso não tinha nada. E eu, mesmo assim, quis ele. Depois de um bom tempo, nós terminamos e voltamos várias vezes, sempre por muitos ciúmes excessivos e tal. Da penúltima vez que terminamos, eu tinha feito um currículo pra ele. Ai, é ONG de macho, né? Agência de emprego. Ele pegou o currículo, mandou pra uma empresa aqui da cidade e colocou o meu número para que, se eles não conseguissem falar com ele, entrassem em contato comigo. Passou um tempo, eles me ligaram, pois ele tinha perdido o celular, e então não tinha como falar no telefone dele, né? Aí me ligou falando que ele estava apto para a vaga. Bom, eu fiquei feliz, né? Falei que entraria em contato com ele e que ele ia fazer a entrevista. No final deu tudo certo, ele tá na empresa graças a mim. Como eu disse no começo, em maio nós decidimos alugar uma casa para que a gente tivesse nossa privacidade. Até porque ambos morávamos com os nossos pais. Então não dava pra gente ter aquela privacidade, você me entende, né? Aham. Bom, aí nós nos mudamos, passou um mês e ele não me procurava para aquelas coisas. Eu fiquei meio assim, pois no começo da relação não era desse jeito. Nunca negamos fogo um ao outro e eu estava percebendo que isso não estava acontecendo mais. Eu joguei uma indireta. Fui direto ao ponto. Quando foi um dia, estávamos deitados na nossa cama. Eu joguei uma indireta. Dá licença, boa noite. A gente não vai mais trepar, não. Uma pequena indireta. A pipa do vovô não sobe mais? Joguei uma indireta. Eu tomei a iniciativa de ir até ele e ele me recusou. Quando isso aconteceu, eu fiquei em prantos. Eu comecei a chorar sem parar. Aí eu deixei ele e comecei a observar as atitudes. Uma coisa que eu notei é que poucas vezes, em 2 meses, a gente fez umas 3 ou 4, que ele me procurou, estava bêbado e só me procura quando ele bebe. E então eu comecei a desconfiar dele e comecei a conversar com ele e joguei. É porque ele é alcossexual. É a internet que me diz. A real. Eu falei pra ele que eu tava incomodada e ele disse que ele não tinha ninguém, que ele apenas estava se sentindo inseguro comigo. 3 anos de curso, seu 06. Inseguro? Gente, ele tava inseguro com ela porque ele ia muito rápido. E ele nunca teve disso. Eu acho que pra mim é uma desculpa. Eu comecei a desconfiar, porém ele trabalha no período da noite e na parte do dia eu estou Eu não em entendi, casa. calma aí. Tá inseguro com o que exatamente? Já casada, já basicamente casada, morando junto, tá inseguro. Inseguro tá quando tá começando a se relacionar. Tá inseguro com o que, carai? Então, não tem como ele estar me traindo com alguém em casa. O único lugar é o trabalho. Onde ele trabalha, tem uma pessoa que é homossexual. Ih, já vi tudo aqui. Ele sempre fala que esse cara é muito legal, gentil, que paga lanches pra ele. Paga lanche, que isso? Que isso, gente? Ele de vez em quando. Só que esse rapaz mora numa cidade vizinha. Uma vez Lá no Twitter, não sei se vocês sabem, é cheio de história
Gays que pagam lanche. Ah, Uma menina. semana, meu esposo precisa levar alguns rapazes que trabalham com ele na cidade desse rapaz. E é nesses dias que o meu esposo Vai apareceu conhecer com a família. dinheiro. E eu fiquei desconfiada. Perguntei a ele e ele me disse que foi a avó dele que deu. Mas isso não me convenceu. Não, calma aí. Dinheiro, o menino tá pagando bem mais do que lanche, pelo visto. Gente, mas o boy é do job? Que isso? Vocês estão preparados pro final? Enfim, Não. ele sempre fica falando desse homem, que o homem fala pra ele das loucuras que ele faz com outros homens. Eu só fico observando. Ah, eu já ia me esquecendo. Semana passada, ele teve que levar outros rapazes na cidade desse homem e mentiu pra mim falando que tinha voltado na empresa que ele trabalha pra abastecer o carro e que até viu meu irmão. Mentiu pra mim e vai saber, deu. Ele não foi abastecer o carro. Ele foi esvaziar o tanque. Ai, meu Deus. Aonde ele estava e com quem. A gente sempre sabe. Eu quero que você me fale o que você acha disso. Eu preciso de uma luz e de um conselho. Beijo, sua maravilhosa. Eu amo você. Ô, Mona, como é que eu te falo isso sem magoar seus sentimentos? Você já sabe, né? Você sabe, a gente sempre sabe. Seu marido tá falando muito desse rapaz, não quer saber de você, tá sumindo de vez em quando na cidade desse rapaz. O que você acha que tá acontecendo? Vocês acham que a sigla B no LGBTQIAPN+, é de Beyoncé? Não é, Mona, não é. Bom, vou falar abertamente aqui o que você já sabe. Eu tenho certeza que seu marido tá com essa Mona. Eu acho que você tem que chegar e falar pra ele assim, ó, o negócio é o seguinte, eu já sei o que você vai fazer. Você vai chegar pra ele e você vai falar assim pra ele, eu já sei de tudo. Se ele arregalar o olho pra você e falar, tudo o quê? Você fala, não. Gente, isso é uma coisa que você aí na sua casa... Eu vou falar sobre isso, será? Você aí na sua casa... Se tem uma coisa que você precisa aprender na sua vida... é não cair no verde dos outros. Mas nunca, nunca, nunca. O que tem de gente que joga verde pra colher maduro não é só sobre traição, não. Ó a Paloma aqui observando a gente. Ó. Aqui eu tô falando uma coisa, a Paloma vai me matar. Se alguém chega pra você e fala assim, eu já sei de tudo, a sua resposta sempre vai ser, sabe tudo o quê, bicha? Tudo. O que você sabe? Então me conta. O que tem de trouxa? Vou me cortar dizendo que eu tô a favor da prevaricação? Como é que é o nome? Do adultério. Não, gente. Mas deixa de ser burro. Isso é pra qualquer coisa. Sabe quando tem amigas... Você tá fazendo, sei lá, já sei. Vou dar um exemplo de uma coisa que não vai me comprometer. Festa surpresa. Festa surpresa. Sempre tem aquela pessoa desagradável que quer destruir a festa, que é o aniversariante no caso. Aí você fala, já sei de tudo. Você fala, já sabe de quê? Negue até a morte. Eu tô vendo muito The Good Wife ultimamente, gente. Entendeu? Nega até a morte. Já sei de tudo. De quê? Mas vou dar outra dica aqui. Não minta não, gente. Relacionamento, eu sei que é difícil, eu sei que é chato. Mas você tá afim de outra pessoa? Fala pra pessoa. Então, tô com uma coceirinha. Uma coceirinha... aonde o sol não bate. E fala pra pessoa, gente. É muito chato enganar as pessoas. Porque a pessoa, gente, cria uma expectativa de futuro, de vida. E se você não quer... Até porque é aquela história. Se a outra pessoa achar normal, tudo certo, quem sou eu pra falar alguma coisa? Inclusive, acho super válido. Tipo assim, olha, eu te amo, quero estar com você, mas tô afim de ter um date ali, um caso com fulano de tal.
Se a pessoa achar normal, tudo certo. Agora, se a pessoa está num relacionamento com você, não aceita isso, pra ela não está tudo certo, e você está fazendo, você está sendo escroto. Então, é isso. Não é uma questão que não pode acontecer, mas só com a anuência da pessoa. Certo? Certo. Então tá. Então fala com a pessoa, porque é maldade. Sabe por quê? Porque você tá aproveitando, enquanto a outra pessoa tá gastando o tempo dela. E aí eu acho maldade. Não faça isso. Don't be that. Gostou do inglês? Adorei. Eu já sei de tudo. Você tá seguro comigo, seu segredo. Pode me contar. Eu tenho certeza que ele vai falar pra você. Sim, sou gay, gosto de homens e é sobre isso. E beijo, me deixa ser feliz. Miga, vai viver. Liberta esse homem desse relacionamento. Se liberta também. Porque assim, vocês estão juntos há 3 anos. 2 meses de casamento. E tá desse jeito? Então, 3 anos. Sabe? Gente, o que vocês Não é acham? estranho Comenta essa aqui. história? Não é estranho, eles estarem 2 anos juntos. Será que meu TDAH é tão forte que eu já esqueci que são 2 ou 3 anos. Eles já estão um bom tempo juntos e realmente só ficou ruim agora. Estranho, né? Sei lá, menina. Cara, essa história que eu já ouvi o início é pesadíssima. Que história maluca da porra. Vamos lá, calma aí. Ele correndo pra minha casa me Calma aí. Esse foi o dia que eu descobri que eu tinha sido traída pelo meu ex-namorado graças a um espírito que fez ele correndo pra minha casa me contar. Espírito. Esse menino em questão era meu calouro na faculdade. A gente nunca tinha ficado. E depois de anos a gente acabou se encontrando e ele falou pra mim que sempre foi afim de mim. A gente acabou ficando, as coisas desenrolaram muito rápido e a gente começou a namorar. Nisso ele foi me apresentar pra família dele. E assim que eu cheguei lá, eu fui muito mal recebida e eu não entendi por que isso estava acontecendo. Mas foi muito rápido para as coisas começarem a se mostrar. Ele me falou que ele tinha se separado de uma menina que ele namorou por uns 2 ou 3 anos. E essa menina foi criada na casa dele, como se eles fossem irmãos. Mas eles não eram irmãos. É porque a família dele ajudava a família dela. E a família dele criou ela pra ser a menina com quem ele ia se casar. Então ele me falou... Chama, beleza fatal. Vocês estão vendo, gente? A menina, tem um negócio de pegar os meninos que são tipo irmão, né? É uma naturalidade esse negócio nessa novela que eu não consigo entender. Sabe? Vai lá, muda pra casa da pessoa, a pessoa é pseudo-irmão. De repente tá pegando. Que isso? Que delícia. Mentira. Jaime Lannister parou. Cersei parou. Falou que a família dele não ficou feliz com a minha chegada porque eu era uma intrusa que tava atrapalhando isso. Apesar de que eu não tinha nada a ver com o término deles e eu cheguei bem depois disso ter acontecido, deles terem terminado. E aí coisas esquisitas começaram a acontecer. Eu tô rindo porque toda vez que eu vejo um filme de terror, eu falo, meu Deus, as pessoas são muito burras, por que elas não vão embora cedo? E eu, no meu filme de terror, não fui embora cedo. Toda vez que eu chegava na casa dele, na entrada da casa tinha um altar com muitas velas. Tinha uma Nossa Senhora Aparecida. E era uma coisa esquisita porque eu chegava lá e tinha um boneco de pano com o meu rosto todo perfurado. Eu achava estranho. Era uma homenagem um pouco esquisita, eu achava. Mas, poxa, eu achei até um carinho no início. Falei, que lindo, uma arte contemporânea. Jorge, uma coisa. E toda vez que eu entrava, a vela de 7 dias pegava fogo. Eu juro pra vocês, tipo, consumia a vela. E o menino começava a passar... O espírito. Ele tava já te avisando, amor. Vaza. Na verdade, a mensagem talvez será pra você. Você chegava, o espírito já fazia assim, ó. Sai! Entendeu? Passar muito mal, começava a se tremer e a mãe dele jogava ele dentro do chuveiro e ficava gritando, não, eu não permito. E Tá assim, repreendido. gente, que babado. Eu E amei. ele me falou... Toda vez que eu chegava na casa dele, menina, toda vez que eu chegava na casa dele, a vela de 7 dias pegava fogo. Tinha um monte de imagem minha, toda com facas. Eu chegava, o menino começava a se debater, a mãe jogava ele no banheiro e falava,
Não, tá repreendido. Eu não permito, eu não permito. E aí eu sentava no sofá e falava... Menina babado, né? Babado. Falou que a mãe dele começou a falar que eu era assombrada, sendo que assim, gente, nada a ver. Minha mãe reza a novena de Nossa Senhora de Fátima, tá? Eu, hein? Nisso, eu comecei a passar muito mal, muito mal. Gente, eu não conseguia comer, eu tava me sentindo muito fraca. Eu perdi, assim, 5 quilos em uma semana. Parecia que eu tava muito doente, só que eu não tinha apetite nenhum. E toda vez que eu ia encontrar esse menino, eu enjoava muito, me dava muita vontade de vomitar. Então eu comecei a evitar encontrar ele. E aí um dia ele ficou bêbado e ele me contou que a família dele tem como se fossem 2 mulheres muito importantes, que são as 2 avós, uma de cada família. Uma delas morreu e a outra tá viva. A que morreu, ela tinha... Ela frequenta a casa. Isso a gente já entendeu. Enfim, um espaço onde ela fazia rituais e de coisas muito macabras. Não é intolerância nenhuma aqui, eu tô falando o que ele me passou. Ela fazia coisas muito ruins para as pessoas. O local era pra fazer isso, apenas coisa ruim. E por acaso era lá na sala dele, menina. Quem diria? E aí ele me falou que a família dele continuava se comunicando com essa senhora. E eu falei, gente, que porra é essa? Deixa a mulher ir embora. Isso a gente já entendeu também. E a velha que ficou, ela era muito ruinzinha também. Ela não era pior do que morreu, mas ela era bem ruinzinha. E em comparação, era uma santa. Tipo, toda alanhada, toda machucada, toda doente, porque ela fez alguma coisa pra, tipo, nada acontecer com o filho dela. Tudo que acontecesse com o filho dela, na verdade, batesse nela. Tipo, uma coisa de espelhar. Ai, gente, umas coisas que eu só vi em filme. Só que eu nunca tinha esbarrado com essa senhora que tava viva. Até que um dia eu cheguei na casa dele, ela tava lá deitada no sofá e eu fui toda educada. Porque com a morta você já esbarrou, né? Com a viva, talvez não. Eu dei um abraço nela. A mulher ficou desesperada quando eu abracei ela. Parecia que ela não podia me abraçar. E eu não entendi nada. E aí, na outra semana, gente, eu perdi mais peso. Eu juro pra vocês, no somatório disso tudo, eu devo ter perdido uns 11 quilos, tipo, em 2 semanas. Foi muito bizarro. E aí eu tive um sonho, e a única coisa que eu lembro desse sonho era, tipo, uma voz falando assim pra mim, não sinta medo, não sinta medo. Só que eu comecei a sentir medo. Porque eu cheguei na frente do espelho, eu juro pra vocês, o que eu tava vendo não era eu. Uma voz... Uma voz falando pra mim, não sinta medo, não sinta medo. Caralho, quem tá falando comigo, maluco? Que porra é essa? E eu nunca tinha passado por uma coisa assim. Gente, eu tava vendo uma coisa muito feia, tipo, não sei explicar. E aí teve um churrasco na casa dele e eu fui. Ai, por quê? E na hora de ir embora, a mãe dele segunda senhora sumiu. E de repente começaram a servir o churrasco. Alguma coisa que eu não consegui ouvir. Tipo, nas minhas costas. E aí, quando eu tava na beira da escada, eu juro pra vocês, eu não me mexi. Parece que uma coisa me empurrou. Eu despenquei. Gente, eu estava parada. Parece que... Eu não sei explicar. Eu simplesmente despenquei. Porra, me esfolei toda, quebrou todas as minhas coisas. Minha bolsa, meu celular partiu. Foi uma coisa horrível. E aí, nesse dia, eu falei, eu não piso mais aqui nesse lugar, gente. O lugar assombrado é essa casa aqui, essas pessoas. Só que aí, eu sou atazanada. Eu virei e falei, mas se tiver de maldade pro meu lado também, vai todo mundo pra puta que... E outra... Pra quê? Pra quê, amor? Normalmente não dá certo. Nessas horas, a autoestima... não é muito recomendado. Se tiver mandado coisa ruim pra mim, o que acontecer comigo, que aconteça com a pessoa. Ai, gente, deixa que me perder, porque eu sou pronto, quebrou toda a magia agora. Pôs espelho, bate em mim, volta pra você, acabou. Ai, o Harry Potter pegou. Fiquei com muita raiva. No dia seguinte, ele me mandou mensagem e falou, olha, essa escada aqui tá esquisita, porque a minha mãe caiu no mesmo lugar que você. No outro dia, eu juro pra vocês, ele me mandou mensagem e falou, é o encosto a da minha Nazaré. ex passou aqui em casa e ela caiu no mesmo lugar, na escada. Aí eu, Lá dentro de mim eu pensei, bem feito, então, ó, essas duas aí, ó. E outra, no outro dia, a velha caiu também. Eu falei, ih, gente, que boca é essa? Nisso veio o aniversário do pai dele, que eu não fui convidada.
E eu sabia que estava acontecendo, mas eu não tinha sido A convidada. parte que eu mais gosto dessa história é que ela continua. O negócio, pelo visto, ainda precisa mais de um pouco mais de... ser um pouco mais incisivo. Eu também não queria mais pisar naquele lugar, tava tudo muito estranho. E de repente, de noite, ele falou assim: eu preciso que você me encontre na praça que tem, né? Porque eu morava com os meus Na pais. praça que tem aquela cruz invertida, sabe qual é? Aham. Era uma ladeira. E lá embaixo, antes de você subir a ladeira, tinha uma praça. Ele queria me encontrar na praça. E eu não entendi o porquê. E aí, quando eu cheguei, ele de preto tava Ele branco. tava com uma Eu falei: faca. o que aconteceu? Aí ele: então, eu espero que você não fique com raiva, mas a minha ex estava lá e a gente ficou. E quando a gente ficou, Ela caiu da escada, rolou e caiu em cima de mim. Quando eu vi, menina, ela tava grávida. todas as velas começaram a pegar fogo e caíram do altar. E eu assim... E nisso apareceu uma mulher e começou a correr dentro da nossa casa e a gargalhar dentro da nossa casa. E ela não quer ir embora. E eu assim... E aí ele veio, não pra me contar que tinha me traído. E aí naquele momento ali eu terminei, finalmente. Mas pra me pedir pra que eu desse um jeito na mulher que estava correndo na casa dele. Não entendi. O espírito é meu? Eu que levei? Você tava lá se rolando na escada com a tua ex e eu tenho que resolver o espírito? Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Ele gargalhando, ventando pela casa dele e derrubando todas as coisas. E aí eu falei a única coisa que eu podia falar. Gente, 2 Padre Nosso e 5 Ave Maria. resolvam vocês os seus problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí ali ele me falou que a família dele tinha feito alguma coisa e estava já bordando o meu bandeirão de saudades eternas, a minha blusa com asas de anjo. E essa história tá disponível, gente, no app do Telecine. Sinceramente, vou falar um negócio. É esse tipo de... Gente, é esse tipo de história que eu espero no meu WhatsApp. Tá? Mas não pode ser inventada. Tem que ser real. É esse tipo... Eu não espero menos do que isso. Tá bom? Então tá bom, então. Vocês não me venham com historinha ruim. Que eu vou me irritar. Deixa eu fazer uma fofoca. Eu fui almoçar com a minha mãe hoje e eu fui no banheiro, né? Aí quando eu entrei no banheiro, logo eu fechei a cabine porque eu ia fazer um pips. Aí chegaram 2 outras moças atrás. Eu só Normalmente a gente faz isso, né? A gente não mija de porta aberta. comecei a escutar a conversa delas. Aí uma delas começou assim: porque hoje eu passei feromônio. Aí a outra falou assim: deu pra entender então porque Use. ele quis fechar pra você. E caraca, nossa, quero sair pra ver que feromônio é esse, onde ela compra, que eu quero saber, né? Porque eu já vi aqui no TikTok. Até que a amiga falou assim: amiga, realmente. É caldo da bota. Porque se a mulher dele soubesse que ele fechou o navio pra gente passar o ano novo, ela jamais deixaria ele ir. Aí o meu mundo explodiu. Aí a amiga dela falou assim: amiga, pelo menos você convenceu o seu. Eu ainda não consegui convencer o meu. Ele quer levar a mulher dele. Eu falei: quê? Tudo enquanto o meu xixizinho ia saindo. Eu fui até segurando um pouco a bexiga assim, porque eu queria escutar tudo na íntegra. Aí a amiga que já tinha fechado o navio falou assim: eu ainda vou fazer ele fechar a cabine de luxo, porque eu não vou ficar dividindo sacada Ai, com por ninguém. favor, gente, por favor. Você vai levar amante, pelo menos, gente. Sabe, a amante ela não aproveita todos os dias. Você tem que dar o melhor pra ela. Coitada. Ela não lida com luxo todo dia. Ela precisa, da vez que ela for, ser o bom do melhor. Ninguém não. Ele não gasta lá com a mulher dele, mas vai gastar comigo. E ela ainda completou, falou assim, que se a mulher dele não deixasse ele ir, ele iria escondido. Aí a amiga dela falou: vou tentar convencer o meu. Gente! E foram. A gente queria muito saber. Finalmente. Que isso? Oiê. Como assim Cheguei pra conta explicar isso? a É história algum da cura pet... hétero, finalmente. Hã? Contextualizar. Eu vou chamar minha melhor amiga de Mazu, o meu ex de G e o ex dela de M. Eu conheço o G desde o ensino médio. Porra, não dá pra ser João, Maria, José? Dá pra ser uns nomes mais tranquilos? Não. Mavê, G,
Porra! Isso foi em 2016. Eu já sou confusa, eu já não Só que consigo a gente prestar só atenção. começou a ficar de 2020 pra 2021. E nisso a gente passou um ano ficando, 10 meses ficando. E era, assim, um namoro sem ser namoro. Dormia na casa dele, a gente saía todo final de semana, toda semana a gente se via. Já me perdi. Entre os nossos amigos a gente ficava juntos. Mas a gente não assumia um relacionamento sério, mais por parte dele. Depois de 10 meses nessa enrolação, eu cansei, falei pra ele que eu tava a fim de assumir um relacionamento sério, só que ele não quis. Ele quis ficar na mesma, só que eu não quis mais. Eu falei, ou a gente assume alguma coisa séria, ou acabou. Então acabou. Então eu terminei com ele, o nosso rolo. Só que um mês e meio depois, ele me chamou pro aniversário dele, até porque a gente tem o mesmo grupo de amigos, e eu fui. A gente teve uma recaída, a gente voltou a ficar, porque dessa vez ele voltou com a cabeça diferente, determinado e disposto a assumir alguma coisa séria. A gente foi trabalhando, foi conversando isso com o tempo. Ele acabou me pedindo em namoro em fevereiro de 2022. Só que um mês e meio depois dele me pedir namoro, ele terminou comigo sem mais nem menos. Não sabia dizer o porquê, não sabia explicar o que tinha mudado. Enfim, eu fiquei arrasada, tentando entender o que eu tinha feito de errado, achando que o problema era eu. Mas vida que segue. Só 2 meses no nosso término, eu fiquei sabendo que ia começar a ficar com meninos. E aí foi uma surpresa, porque eu nunca tinha imaginado. Mas beleza. Aí uma clareza bateu em mim. Aí eles estavam há 3 anos casados, há 2 meses que eles não faziam nada, de repente ele começou a ir numa cidade, né? Com um amigo dele que também estava um pouco na mesma situação. Assim, eu falei, nossa, tudo tá explicado, tudo faz sentido agora, porque ele não sabia explicar o porquê. Enquanto isso, minha amiga Mazu vivia uma história parecida com o M. Eles estavam num rolo já de muito tempo, mas sem assumir um relacionamento sério, mas ela gostava muito dele. Enquanto eles estavam nesse rolo, eles ficava com outras pessoas, ele ficava com outras pessoas, a gente já sabia que era bi. Então, como a Mazu é melhor amiga do G, que era o meu namorado, a gente era muito próximo. Ela era a nossa melhor amiga em comum. Então o M veio e a gente ficou muito amigo, a gente fazia muita coisa juntos, nós 4. Quando eu e o G... Gente, isso aqui é a vida, isso é a vida te dando uma dica. Quadrizal, galera! Ele começou a ficar com meninos, a Mazu até brincou. Imagina se você começa a ficar com o M. Ele, nossa, hahaha, imagina, que mundo seria esse? Pois é, imagina. Corta pra agosto, a gente foi numa festa, eu ainda tava sem falar com o G. E no final, o G chamou o pessoal pra um after na casa dele. Eu não, no caso. Foram no after a Mazu, o M e alguns outros amigos nossos. Na casa dele, já eram umas 6, 7 horas da manhã, a Mazu logo deitou no sofá pra dormir porque ela tava muito cansada. E nisso, uma outra amiga nossa notou que o M e o G tinham sumido. Não estavam em lugar nenhum, tava muito estranho. Ela procurou em todos os cômodos da casa e não achava, até que ela foi na despensa da cozinha. E eles estavam lá, ficando E ouvindo abracadabra! escondidos. Essa minha amiga surtou, brigou super com o G e com o M. Ela acabou descendo pra portaria do prédio, fez um escândalo e ameaçou contar tudo pra Mazu, falando que eles precisavam acordar a Mazu agora pra contar tudo, senão ela ia contar. Uma confusão generalizada. Eles subiram de novo e aí o G aparentemente tancou a Mazu e os outros no quarto, porque as coisas estavam muito alteradas, e ele foi com o M e sentou no sofá acordar a Mazu. E a Mazu acordou totalmente desorientada, sem entender o que estava acontecendo. O M e o G estavam sentados super sérios e ela rindo. Tipo, o que tá acontecendo? Por que vocês estão super sérios? E eles falaram, então, a gente ficou e a gente tá apaixonado. Aí ela falou, que delícia! Mas até então, eles nunca tinham ficado. Foi a primeira vez que eles ficaram. E tudo Que isso já você aconteceu. Tipo, a gente tá apaixonado. Sabe? De primeira, ela não acreditou. Ela achou que era uma brincadeira. Porque assim, você E é claro que era tudo uma trollagem. dorme, você acorda 1 hora depois com o caos generalizado acontecendo e recebendo uma notícia dessa do seu melhor amigo, do cara que você gosta.
Não, Bom, gente, aí- eu acho que isso é Deus dando a dica. Se organizar direito. Quando ela percebeu que eles não estavam brincando, ela ficou irada. Rolou xingamento, rolou briga, rolou choro. Eu acordei nesse dia com fotos dela, aliás, várias fotos, com ela com o rímel todo escorrido, chorando TikTok. horrores e com depressão e trevas. Quando ela me contou, eu fiquei morrendo de ódio, mas não por mim, mas por ela. Porque tudo que tinha acontecido, acho que a maior injustiçada no caso foi ela. E eu já tava com essa mágoa, assim, meio presa. Então, ver ela passar por isso me fez ficar com muito mais raiva. Mas isso passou. Hoje, o disclaimer é: somos amigas do M e do G. O M e o G estão juntos até hoje, o que a gente não dava E vocês? Olha aí, por que não? nada por esse relacionamento. A gente achava que eles tinham dito isso no início só pra, não sei, tentar amenizar a situação. Não, lá. gente, tem uma outra coisa também que eu acho muito importante, que é o seguinte. Se traiu e depois ficou 10 anos com a pessoa, aí o máximo que você pode ter é humildade. O mínimo que você pode ter é humildade de reconhecer que era isso mesmo, né? Porque assim, o foda é a pessoa trair com outra, ficar 2 meses e terminar. Agora, traiu com a outra, tá 10 anos junto, você fala, não era meu. Era do próximo. Entende? Eu acho que pelo menos isso aí é um alívio do coração. Mas sim, nós somos super amigos hoje. E o M e o G são pessoas maravilhosas. E essa é a história. Eu e Mazu somos a cura hétero, aparentemente. É verdade. Eu demorei pra entender se elas são uma cura hétero ou não. Cadê, gente? Nossa, calma aí que eu acabei de ver. Eu rolei pros comentários e somos amiga. Eles acabaram de soltar o vídeo no perfil. Ah, não. Cadê as gays? Abracadabra, abra o naná. Oi, gente. Boa Fala, noite. galera. Não, galera. Ai, caralho, quase fiquei Oi, gente. surda. Boa Fala, noite. galera. É? Ah, Eu sou o não. Marcos. Não. Eu sou o Guilherme. M. G. Tá, a gente vai contar aqui. Meu Deus, esse vídeo... Eu já ia acabar o vídeo do nada. Esse vídeo se tornou a coisa mais interessante da semana. A nossa versão da história. E muito antes da Amanda e Mazu, porque já existia história antes. Tá vendo? Já existia essa história, ó. Ó, gays. Quem confia em gays? Ninguém. Em 2018. Na época eu namorava a Vocês G, falam tão baixo, merda. e eu namorei há uns 3 anos. Eu namorava a Ellie. Namorei ela 1 ano e meio. E na época eu era muito amigo da Ellie. Amava aquela loloquita. E ele da G. Sim. Só que a gente não saía muito. Quando eu terminei com a G, a gente começou a sair mais, porque eu comecei a ficar com uma das amigas da Ellie. E aí a gente virou amigo. Foi aí que a gente se conheceu. Que voz grossa, né, menina? Que isso? Isso era 2018. É. 19. Só que nisso, eu achava que eu era hétero, então não tinha nenhuma intenção. Eu tinha. Tô zoando. Aí, e nessa época também eu comecei a ficar com a Mazu, a pessoa da A história. pessoa da história. Enfim, parei de ficar com a Mazu porque ela virou amiga da minha ex, que era a G. Então a gente cortou a relação ali temporariamente. E Aí eu terminei com a Ellie em 2020 e comecei com a Amanda em 2021, no Réveillon, logo depois da pandemia. E aí a gente começou a namorar, na verdade ficar, e a gente ficou por muito tempo, até que eu pedi ela em namoro, do jeito que ela contou, mais ou menos. E nisso eu comecei a ficar com caras também. E eu comecei a gostar de um cara que... E Por aí que essas gays estão de uniforme? Não tô entendendo. eu tinha vários rolos, mas tinha 2 rolos bem complexos, que era com a Mazu e com o cara. E esses rolos, eles eram abertos, assim, todo mundo sabia que existia, então não era nada escondido de ninguém. Era uma coisa bem
desbagaçada. E todo mundo sabia. Contextualizando, a gente vive numa bolha em Brasília, que todo mundo se conhece, todo mundo se pega, todo mundo é de todo mundo. É isso que eu ia falar, se organizar direito. Aí, final de 2021, início de 2022, eu terminei com a Amanda. Eu já tinha ficado com caras antes, mas aí foi quando eu realmente comecei a ficar, enfim, mais pra esse lado. Aí... mais gay. Aí... Ah, tá. E o fato da gente começar a pegar homem foi um grande choque. Sim. Tipo assim, as pessoas não imaginavam. Não imaginavam. Muito homens, muito héteros. Não pode falar homem. Aí, vai. Aí... Nossa, do nada se autoproblematizou. Terminei com a Amanda, comecei a pegar caras, aí eu comecei a... Eu, na verdade, peguei o cara que ele gostava, aquele cara. E aí eu fiquei muito puto, porque eu achava que a gente era amigo. Então eu achei ele meio talarico, achei o cara já não era muito massa comigo. Então foi uma situação chata. E aí nisso, a gente se encontrou numa festa, conversou, tava muito bêbado, no dia seguinte não lembrava de nada. Chamei ele pra conversar, a gente foi pra um bar assistir um jogo do Flamengo e conversar. E lá rolou um clima. Rolou um clima velado, a gente não... Era aquele clima que você não sabe se é um clima... E ao mesmo um tempo, não falou pro outro. E também a gente não podia ficar. Por quê? Porque eu era amigo da Ellie. Eu nunca fui amigo da Amanda, não. Mas tipo, eu não era tão amigo da Amanda. Eu era mais amigo da Ellie. E eu era ex dele de mais tempo. E eu era muito amigo da Mazu, ainda sou muito amigo da Mazu. Ele era melhor amigo da Mazu e eu ficava com a Mazu na época. Então eu não podia ficar com ele. Então era uma grande tragédia a gente ficar naquele momento. Sim. E aí, tá, a gente se resolveu nesse dia, depois ainda rolaram algumas outras situações. Eu fiquei com o cara de novo. E ele ficou bravo de novo. Enfim, e aí a gente se reencontrou numa festa. Já era ciumenta já desde o início, pelo visto, né? A outra já tava querendo esse rabinho há muito tempo. A Amanda tava, mas tava todo mundo nessa festa. E aí a gente, bêbado, conversou. E aí rolou a primeira vez que a gente meio que falou sobre que tava rolando algo. Ele se declarou pra mim? Não me declarei, eu só falei que tava a fim de pegar ele. Mas a gente não podia, enfim, rolou aquela tensão e que não podemos, mas queremos, enfim. E aí a gente foi pro after. No after, a Mazu foi, né? E aí a gente ficou a primeira vez no armário. Dentro do armário. Porque eu pedi um casaco pra ele, e aí a gente ficou, só que ninguém viu. Aí tá, a gente voltou pra sala, ficou lá, depois a gente foi pra dispensa? Não foi dispensa, foi a área de serviço. Foi aí que a Amanda errou. E aí a gente ficou lá, aí a menina pegou a gente, aí foi um escândalo, não sei o quê. No final das contas, a gente não acordou a Mazu e falou que tava apaixonado, isso foi um erro da Amanda. Foi um erro da Amanda. Na verdade, a Mazu acordou e ficou assim um clima esquisito, porque tava eu e ele, a gente tinha acabado de ficar e eu não sei se ela começou a reparar que tava acontecendo alguma coisa. Enfim, eu sei que ele entrou pra ela no dia, não esperou ir embora, eu falei, espera eu ir embora. Pra ele entrou pro quarto. E eu fui e contei pra Mazu na mesma hora, porque ela era minha melhor amiga e eu não queria esconder nada dela. Aí foi um caos. E aí foi um caos, porque ela não reagiu muito bem. Depois desse dia a gente se encontrou no mesmo dia. A gente se encontrou no mesmo dia, e no outro, só que era meio escondido de fato, porque tava Brasília inteira odiando a gente. Eram muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas com raiva da gente, com certo motivo, né? Mas a gente realmente se apaixonou muito rápido. E Estamos juntos até hoje. E a gente tá junto até hoje. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E hoje a gente é amigo das meninas. Da Ellie não. A Ellie sumiu. E o cara também não. Mas de resto a gente é amigo da G. A G trabalha com ele. A G trabalha com ele. E ela namora um dos melhores amigos dele. Namora um dos melhores amigos. A Mazu também trabalha, um amigo nosso. A Amanda trabalha um amigo nosso? Trabalha não, a Amanda. A Mazu namora um amigo nosso. E a Amanda tá aí, também tá sempre com a gente, então... E a Amanda é uma ex maravilhosa. Te amo, ex. Obrigado por essa história. Tudo bem, também te amo, ex do meu atual. E aí, enfim, somos todos amigos, é uma grande família. Dava uma boa história de Netflix. Teve muita coisa que a gente não contou aqui, porque senão já tá longo, vai ficar mais ainda. Vamos escrever um roteiro e mandar. Mais Netflix, se quiser também. Valeu. Não sei se a Netflix quer, mas o OnlyFans talvez. Meu Deus, que curva que esse vídeo deu, eu tô apavorada. O que aconteceu aqui?